fossem breves. Tem que apertar. Talvez não seja tanto uma pergunta, e sim uma provocação a uma reação. Primeiro, eu quero desafiar que um dia, tanto os teólogos quanto os cientistas da religião conversassem conosco do ponto de vista pedagógico e que nós, professores da pedagogia, conversássemos do ponto de vista da religião. Mas eu queria uma contraposição com o professor Silas, quando ele falou que nós, professores, temos, quando enfrentamos a pluralidade confessional ou pluralidade religiosa em sala de aula, nós temos mais dificuldade. Eu vou dar um testemunho, porque eu fui professora, sou ainda hoje. Para nós, professores, isso não é problema. Por que não é problema? Porque nós, quando preparamos as nossas aulas, é do ponto de vista pedagógico. Nós não vamos para ensinar religião. É diferente quando nós olhamos do ponto de vista da religião e quando nós, como educadores, e eu falo com a minha cabeça e os pés, educadora de escola pública por mais de 30 anos, nós, enquanto educadores, vamos pensando no aluno, no educando que nós temos, no respeito que nós, enquanto educadores, temos com a cultura e com o diferente em nossa sala de aula. Então é diferente, para nós isso não é problema. Obrigada. Bom dia a todos. No sentido também de colaborar com o que foi colocado com a mesa, eu fui tutora do curso de Metodologia do Ensino Superior no Paraná, cujo diretor do curso, coordenador do curso, foi o professor Sérgio. E juntamente com uma colega nós fizemos uma pesquisa dos trabalhos, dos artigos produzidos e a produção de conhecimento, né, as postagens desses alunos no ambiente virtual de aprendizagem. E a constatação foi que esse salto, essa ruptura, essa transposição, essa aplicabilidade, ela está no discurso do professor, mas não na prática, porque quando se pede para ele elaborar um plano de aula, não foi isso. Naquele recorte que nós fizemos, nós não conseguimos identificar essa transposição. Então, há um discurso, mas não há efetivamente uma prática. Mas isso não é próprio do ensino religioso, isso é próprio de qualquer licenciatura. Então, eu acho que a gente vem avançando, a discussão é para isso para a licenciatura de matemática também é um momento desse professor, na sua formação inicial, que esse salto, essa ruptura também é difícil, ele precisa de um distanciamento, talvez, seja, não sei se seria isso o ideal, um distanciamento do seu próprio objeto de estudo, mas se avança, né? Então, talvez a discussão precisa ser ampliada um pouco, mas eu creio que a gente já está no caminho, porque hoje já se tem material para perceber isso. Eu acho que esse é o grande ganho. Né? Como a oferta de curso já vem acontecendo, a gente já tem material para a pesquisa. Posso? Três? Infelizmente o tempo está estourado, a gente vai fechar nessas três, tá? Bom dia, meu nome é Daniela, sou representante da comunidade Bahá'í do Brasil. Eu tenho uma dúvida. Quando o termo, eu ouvi algumas vezes o termo pluralidade, pluralismo, e eu ouvi também um pouco o termo diversidade religiosa. Né? Algumas vezes usados como se quisessem dizer a mesma coisa, às vezes me pareceu que talvez fossem coisas diferentes. Eu trabalho muito na área de direitos humanos e o termo que é mais utilizado, eu não sei se é por alguma convenção, mas a gente acaba usando diversidade religiosa. E a questão do pluralismo, pluralidade religiosa, me remete um pouco a um conceito, a uma percepção mais
modernista, né? Uma abordagem, uma leitura modernista do termo. E aí, quando eu estudo pluralidade religiosa, me dá a entender, dentro dessa leitura que eu fiz, que pode ser totalmente errada, né? Que eu entendi. Me dá a percepção de que a gente reconhecer que existem diferentes fenômenos, diferentes religiões, me parece que não necessariamente elas precisam ou deveriam conversar entre si, como se fossem fenômenos isolados. E quando a gente usa o termo diversidade religiosa, me dá um pouco da impressão que existe talvez uma motivação, uma tendência a fazer esses universos, né, esses sistemas conversarem, dialogarem de alguma forma. Então, uma dúvida que eu tenho, como que isso se aplica no currículo de ensino religioso? Né? Ou seja, quais as consequências de você usar o termo pluralismo, pluralidade, você usar diversidade religiosa, porque eu acho que isso conversa muito, talvez de forma inconsciente no longo prazo, com questões de reconhecimento de alteridade, com questões de formação de cidadania. Então, eu entendo que existem diversos sistemas de forma isolada, e eu, como cidadã, me comporto de uma determinada forma. Se eu entendo diversidade nessa interpretação aqui que eu estou tendo, de que a intenção é que esses sistemas de alguma forma dialoguem, a minha postura como cidadã em relação aos outros também pode mudar. Então, é uma dúvida mais dentro do currículo de ensino religioso, como é que isso se aplica, ou se há uma discussão ou não. Pode ser simplesmente que eu não entendi muito bem. Obrigada.